Então, beberam água, foram ao banheiro? Então vamos para a parte 2, tá? Lembrando que é tudo a mesma aula. Vamos falar agora dos corpos celestes. Corpos celestes, o que são os corpos celestes? Qualquer coisa que esteja solta lá no universo, são os nossos astros, né? E a gente vai falar de alguns agora e talvez tirar uma dúvida que você tenha na sua cabeça sobre palavras bem parecidas que tenham aí nesse quesito. Asteroide. Asteroide é um corpo celeste que é basicamente uma rocha gigante, tá? Nessa rocha pode conter ferro, gelo, e ela vaga pelo universo, né? Tem cinturão de asteroides e tal, e ela fica vagando, são rochas muito grandes, tá? Agora vamos chegar nos meteoros. O que é um meteoro? O meteoro é, de fato, a rocha? Será que é? Vamos lá. Meteoroides. Você vai gravar 3 nomes. Meteoroide, meteoro, meteorito. Meteoroide. São essas rochas que podem ser compostas de vários tipos de minérios diferentes que elas orbitam o nosso planeta, tá? Ela orbita, da mesma forma que a gente vai girando, de certa forma ela cruza de vez em quando com a nossa órbita, tá? Ainda bem que nenhuma se chocou, mas vamos ver se realmente elas não chegam até a gente. Elas não são muito grandes. Então, o meteoro é o que você vê, é o feixe de luz. O meteoro, ele em si é um meteoroide, tá? Só que quando esse meteoroide entra na atmosfera da Terra e acende aquela luz, a luz que você vê se chama meteoro. Não é a rocha que é o meteoro, é a luz que se chama meteoro, tá? Meteorito é todo meteoroide que entrou na atmosfera terrestre, tá? Ele entrou. Ai, meu Deus, então por que não vive caindo meteorito aqui na Terra? De certa forma vive. Se você for para alguns lugares, em Cabo Frio dá para ver muito. Se você sentar na areia da Praia do Forte, você vai ver direto passando, o que a gente chama de estrela cadente, tá? Quando ele entra na atmosfera, a nossa atmosfera é composta por gases, e gases têm densidade, têm partícula. Então essa rocha começa a pegar fogo e se desfazer. Esse fogo que ela solta, essa quentura que ela solta, é esse feixe de luz que a gente vê. E dificilmente elas chegam até o nosso solo, tá? Eu acho que o último que aconteceu foi na Rússia, agora eu não lembro a data, mas foi nessa década, tá? Que caiu, tenho quase certeza que foi na Rússia, e causou um grande estrago na cidade. E era uma coisinha pequena, de 30 centímetros, né, que chegou até aqui. Provavelmente era muito maior, provavelmente não, era muito maior, mas veio se desintegrando na nossa atmosfera. Então vamos lá. Meteoroide é a rocha em si. Meteoro é a luz que a gente vê. E meteorito são os os meteoroides que conseguem entrar na nossa atmosfera, que cruza essa órbita cruza, ela entra, só que quando ela chega aqui embaixo é só poeira, porque a nossa atmosfera ela serve para nos proteger também desse tipo de coisa, tá? Os cometas eles têm uma órbita mais longa que eu digo assim, mais distante. O cometa mais conhecido é o cometa Halley, que ele passa aqui próximo à Terra de 76 em 76 anos. Tá? Então ele é o cometa mais conhecido, e os cometas são conhecidos e tem até a música Pegar Carona Nessa Cauda de Cometa, porque o cometa, quando ele passa, ele deixa uma cabeleira assim para trás, ele deixa uma cauda para trás. É lindo de se ver, mas é difícil de se ver. Não é sempre que a gente vê um cometa passando pelo céu. O mais comum é a gente ver o meteoro, tá? Por conta dos meteoritos que entram na nossa camada atmosférica. Então, falando dos astros, né, que é o que compõe o universo, os astros eles podem se dividir em iluminados e luminosos, tá? Luminosos e iluminados.
Qual é a diferença? Luminosos são os astros que têm luz própria, tá? Ele tem a luz própria dele, ele não precisa, ele não depende de uma luz refletir sobre ele. Por exemplo, vocês estão me vendo agora, vocês estão vendo luz, né? Estão vendo aqui, tá batendo luz. Essa luz é minha? Não, não é. Se apagar aqui, eu botar um blackout na minha janela, deixar um breu aqui, vocês não vão me enxergar, porque eu não tenho luz própria. A Terra tem luz própria? Não. A Lua tem? Não. Então, por que a Lua brilha? O que a gente consegue ver? Porque ela é iluminada por um astro luminoso. Quais são os astros luminosos do nosso universo? As estrelas. Então, as estrelas, elas têm um combustível que fica sendo queimado, né? Um combustível a gás. O nosso Sol, por exemplo, ele é a queima de gás hélio, né? Então, ele fica queimando e isso produz luz, tá? Como uma fogueira. Agora, os astros iluminados são aqueles que refletem a luz desse astro luminoso, né? Então, por isso que nós conseguimos ver os outros planetas, nós conseguimos ver a Lua, né? Satélites artificiais a gente consegue ver também. Tudo porque o Sol está iluminando e eles estão refletindo aquela luz, tá? Então, essa é a diferença. Astros luminosos possuem luz própria. Astros iluminados não possuem luz própria. Eles são iluminados pelos astros luminosos, ok? Então, tudo bem. Falando em estrela, um conjunto de várias estrelas a gente chama de constelação, tá? A gente conhece a constelação de Órion, que a gente chama Cinturão de Órion, que são as Três Marias, né? Cruzeiro do Sul é outra constelação, é um agrupamento de estrelas. As galáxias, o que é uma galáxia? É um conjunto de todos os astros que giram em um ponto de gravidade comum. Eu tenho um ponto e tudo que gira em torno desse ponto podem ser várias constelações, vários planetas, várias estrelas, formam uma galáxia. O nome da nossa galáxia é Via Láctea, tá? Pode botar lá no seu endereço postal, Via Láctea. Então, vamos falar do nosso satélite natural, a Lua. A nossa Lua, ela possui 4 fases, tá? E elas se modificam conforme o quê? Conforme ela vai girando ao redor da Terra e a Terra vai girando ao redor do Sol, vai se formando as fases da Lua. A Lua nova é a Lua que a gente não consegue enxergar, aquela época que tu fica no céu procurando a Lua. Por que você não consegue ver? Porque nós estamos na face escura e a Lua está lá atrás, ela está entre o Sol e a Terra. Quando a luz está entre o Sol e a Terra, a parte que não está pegando luz, a parte que está de noite, ela fica sem ter contato visual com a Lua, então a gente não consegue ver. Então a Lua nova é a Lua que a gente não consegue enxergar no céu. Aproximadamente 7 dias depois, aparece uma outra Lua, que é a Lua crescente, tá? Que é a Lua que começa a aparecer. Ela começa a aparecer no lado do pôr do sol. Qual é o lado do pôr do sol? O sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, no lado do pôr do sol, essa lua começa a aparecer e a gente só vê um pedacinho dela, como se ela tivesse partidinha assim. É aquela lua que geralmente a gente desenha, né? Que é a lua bonitinha. Parece que está sorrindo para nós. A lua cheia é a lua que aparece completamente, porque ela vai estar de frente pra gente, tá? Vai estar Sol, Terra e Lua. Então ela vai ser completamente iluminada pelo Sol. Então quando você olhar para o céu, você vai ver ela redondinha, brilhante, bonitona. E o quarto minguante é quando ela começa a se recolher do lado leste para se tornar lua nova. E cada fase dessa dura aproximadamente 7 dias. Influência da Lua sobre a Terra. A influência da Lua sobre a Terra, por incrível que pareça, por que ela é o nosso satélite? A Lua controla as nossas marés, tá? Como que ela faz isso? Conforme ela vai girando,
em torno do Sol, a água do mar se sente atraída pela gravidade dela, tá? Nós temos o ponto de gravidade que é a Terra, só que quando ela tá aqui, ela também se torna um ponto de gravidade, então ela dá um puxão na água do mar. Então a água do mar meio que vai seguindo a Lua. Então por isso que nós temos a época de maré alta e maré baixa. Quem controla isso é a Lua. Mais detalhes vocês conseguem ver no livro de vocês, tá tudo lá, tá? É só consultar, só dar mais uma lida. Esse aqui é um resumo, é uma explicação.